Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos ver hoje eletromagnetismo. Começando então com o vetor de indução magnética. Então, falando do que vem a ser um ímã, ele é um objeto que é capaz de gerar um campo magnético à sua volta. Então é um outro tipo de interação. Você tem a interação gravitacional, tem a interação elétrica e agora a gente está falando de interação magnética. Então a gente conhece, quatro tipos de interação: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Tá? A teoria elétrica e a magnética, elas nascem em regiões distintas, em tempos distintos e vão se desenvolver paralelamente. Até que no final do século XIX, Maxwell consegue elaborar uma única teoria que explique os dois tipos de fenômenos, campo, força elétrica, campo elétrico, e força magnética, campo magnético. Tá? Os dois fenômenos são ocasionados por carga. Então, o fenômeno elétrico está relacionado com a posição da carga e o magnético com a velocidade dela. Tá? Mas a gente vai falar ainda a respeito disso. Então, voltando aqui para o ímã, então imaginando aquele ímã, aquela pedra ou aquele objeto que você pega, que você está acostumado a brincar. Então, é aquele cara que vai estar gerando um campo magnético à sua volta. Tá? Polo. Polo vem a ser a região onde essa interação magnética vai ser mais forte. Tá? E a nomenclatura dos polos, como que se dá? Você suspende um ímã pelo seu centro de gravidade, a região dele que se voltar por norte geográfico vai ser o polo norte magnético dele. Né? E aí, quando você estuda as interações entre ímãs, você acaba percebendo que polos de mesmo nome, eles acabam se repelindo, e polos de nomes distintos acabam se atraindo. Daí, então, você tem essa explicação do magnetismo terrestre. Quer dizer, se você tem um ímã que está se voltando com um polo para a região norte, quem atrai um polo norte é um polo sul. Então é sinal que aqui nessa região, perto do norte geográfico, tem um polo sul magnético. Não é exatamente igual, há uma diferença entre esses pontos. Existe uma deflexão, existe um ângulo entre esses eixos. O eixo geográfico, em relação ao qual a Terra está girando, e o eixo do campo magnético. Tá? Inclusive, ele não é fixo, ele tá se movimentando. De ano para ano é acompanhado onde ele está indo parar. Então ele vai se deslocando. Tá? Ah, mas o que, que provoca o campo magnético? Exatamente, se tem noção, mas exatamente calcular a coisa não se tem. É um movimento de cargas elétricas no interior dessa Terra. Então você tem um movimento, esse movimento acaba proporcionando, criando esse campo magnético. Tá? Inclusive, parece que de tempos em tempos há uma inversão desses polos. Nem sempre o polo sul magnético teve voltado para aquela região. Já conseguiu se provar que já houve várias vezes inversão. E imagine as complicações que você deve ter quando acontece isso, porque diversos animais se orientam pelo campo magnético. Tá? Bem, outra propriedade. Você tem aí a inseparabilidade dos polos de um ímã. Então, um polo, o ímã ele tem pelo menos um dipolo. Pode ser um dipolo, quadrupolo, pode ter vários polos, mas não dá para ter um monopolo. Então, toda vez que você tem um ímã, se você tentar separar o polo norte do polo sul, nessa região de separação vai surgir um outro norte e um outro sul. E assim você pode ir indo até chegar na molécula. Na molécula você vai ter um polo norte e um polo sul. Ah, mas aí vamos tentar ir no menor ímã possível. Tá, então aí você vai encontrar o elétron. O elétron, você vai encontrar lá o spin. Acho que vocês já ouviram falar no spin. Então, o spin é justamente o que? Você considerar o elétron como se fosse um imãzinho, com o polo norte e o polo sul. Então, está relacionado com a estrutura da matéria. Tá bom? E é impossível você separar, e é impossível você encontrar um monopolo magnético. Tá? Bem, esse campo magnético, a gente fala campo magnético, mas tem existe o campo magnético, mas a gente vai trabalhar com o vetor de indução magnética B. Campo magnético normalmente é dado pela letra H, é uma outra história. Então a gente está trabalhando com o quê? Com um vetor de indução magnético B, tá? Cuja unidade é o Tesla.
tá certo? Então você deve ter uma orientação, né? E tá ali o teu campo e uma agulha iria se orientar por ele, tá certo? Então você vai ter uma bússola. O vetor de indução magnético B da Terra é aquela linha que está aqui, que você está vendo, tá? Então a bússola deve se orientar por ele. Bem, a gente vai ter que trabalhar em... Não dá para trabalhar só no plano com magnetismo, a gente vai ter que trabalhar em 3 dimensões. Então, a gente vai ter que imaginar o vetor saindo ou entrando num plano. Então, se você olha de frente, né, para o vetor, você vai ver um pontinho. Se você olhar a traseira dele, você vai ver um xizinho. Tá? Então, estou combinando. Isso aqui é um vetor que está apontando para você. Esse aqui é um vetor que está entrando de você para o papel ou de você para a tela do computador. Tá? Linhas de indução. Linhas de indução é uma forma de você representar o campo numa região maior, para você não ter que ficar trabalhando com o vetor. Né? Então você tem aí as linhas e o vetor campo de indução é tangente a essas linhas. Então aqui estou mostrando um ímã na forma de U, né? E nessa região que você tem entre o Polo Norte e o Polo Sul, você teriam essas linhas razoavelmente organizadas. Aqui você teria um campo uniforme, um campo de indução magnética uniforme. Saindo daqui você já não vai ter mais. E observe que as linhas de indução são diferentes das linhas de campo elétrico, porque as linhas de campo elétrico nascem numa carga positiva e morrem na carga negativa, né? Aqui não, não tem uma fonte e um ralo dessa linha. São sempre linhas fechadas. Tá? Então essa é uma diferença fundamental entre o campo elétrico e o campo magnético. Só de você bater o olho você já sabe qual que é qual. Tá? Bem, Oersted. Oersted é o que começa o processo de unificação da teoria elétrica e da teoria magnética. Tá? Então, quando que surge o magnetismo? Na região de Magnésia, na Ásia, né? E você vai ter lá pessoas que vão perceber que tem algumas pedras que se atraem e se repelem. Essas pedras vão passar a ser utilizadas por adivinhos para prever o futuro, né? Porque eles jogavam sobre um tabuleiro e de acordo com a orientação que caíam essas pedras, eles faziam a leitura do futuro da pessoa, né? E isso começa então na China a se desenvolver, né, a teoria magnética. Eles vão inclusive inventar a bússola primeiro, né? E vai, 1600 vai ter Gilbert enunciando as leis do magnetismo, né, que vai variar com o inverso do quadrado da distância, que nem a força gravitacional e a força elétrica, né? Mas se imaginava que você tinha ali uma carga magnética, assim como tem a carga elétrica. Depois verificou-se que não. Então se imaginava inicialmente que o polo seria como se fosse uma carga magnética. Não é, você corta o polo, a região onde tem lá o polo, vai surgir outros dois. Tá? A explicação é outra, é devido ao movimento do portador de carga. Né? Mas a história do Oersted é a seguinte: em 1820 ele tinha que dar uma aula de física e ele ia falar das forças que o homem conhecia, né? Que era força elétrica, força magnética, né? E força gravitacional. Né? Que nem hoje eu estou dando aula aqui, eu falei, são 4. Gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Né? E ele foi dar a aula dele e ele ia mostrar que eletricidade e magnetismo não tinha nada a ver. E aí ele bolou uma experiência, ele ia passar uma corrente elétrica perto de uma bússola. A bússola se movimentou, então sinal que tinha uma relação entre eles. Tá? Então foi uma experiência que deu errado ali, mas no fim serviu para uma descoberta. E a partir daí começam a se verificar, né, influências eletromagnéticas até desembocar com o Maxwell no final, né, do século XIX, elaborando uma única teoria, né, que acabe explicando, né, tanto os fenômenos elétricos como fenômenos magnéticos. Tá? Então essa é uma parte muito bonita da física. Até hoje, né, os físicos tentam elaborar uma única teoria que explique todas as forças. Né? Então o que se tenta fazer é entender qual é a origem de todas essas forças. Né? Inclusive como que se dá a ação à distância. Né? Quer dizer, como que você tem duas cargas e elas conseguem trocar força se elas não estão encostadas? São questões que os caras estão tentando resolver até hoje. Bem, então, o que o Oersted fez? Vamos voltar para o Oersted, eu acabo me dispersando aqui. Você tem
um circuito elétrico, passo uma corrente aqui e essa corrente vai acabar gerando, né, olha, essa corrente que eu marquei aqui em verde, esse campo de indução. Então, se antes você tinha aqui o campo magnético terrestre, agora você tem que encontrar o vetor resultante. E a bússola acompanha o vetor resultante. Tá? Basicamente foi isso. Bem, então a gente está falando de ímã de que você está acostumado a ver na geladeira, mas o que interessa para a gente é ver eletroímã. Então, qual é o campo de indução magnético provocado por uma corrente que percorre um fio muito comprido? Uma forma bonita de falar esse fio muito comprido é um fio retilíneo infinito. Né? Quer dizer que você está pegando esse ponto próximo do fio, não pode ser longe. Tá? Então, a intensidade do campo vai ser dada por μ0, que é dessa constante, né, de permeabilidade magnética do meio. Então, vai variar de meio para meio. Então, isso aí é do aro do vácuo. Tá? μ0, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, vezes a intensidade da corrente, dividido por 2π vezes R, em que R é essa distância do ponto até o fio. Você calculou a intensidade, falta calcular, né, a direção e o sentido. Então, é muito fácil. A direção e o sentido é dado pela regra da mão direita envolvente. Então, veja, a gente vai aprender o eletromagnetismo e vamos usar só a mão direita. Então, é um problema porque se você é destro, a tentação é usar a mão esquerda, né, para você continuar escrevendo na hora que você está vendo a sua aula, fazendo a sua prova. Então, está aqui, né, o fio, você vai pegar a mão direita e vai segurar o fio, né, com o polegar no sentido da corrente. Os seus dedos vão dar a direção, ou melhor, vão dar as linhas do campo de indução. Né? E o vetor é o vetor tangente. Então, por exemplo, nesse caso que você tem aqui do fio, que você está vendo, olha agora para mim aqui na coisa, aqui em cima, ó, eu estou segurando. Então aí eu tenho o quê? Né? Eu vou ter o campo entrando ali. Tá? E do outro lado ele está saindo. Tá? Regra da mão direita envolvente. Tá bom? Bem, no caso de uma espira circular, né, também você vai usar a regra da mão direita envolvente. Então você imagina a espira, né, e você, né, colocaria a tua mão com o polegar no sentido da corrente. Então aí você vai ter os dedos que estão circulando. Né? Então basicamente é isso. Tá? E aí você vai ter, né, nessa primeira, né, o campo vai estar apontando para você. Nessa outra ele vai estar penetrando. E uma coisa muito importante. Todo mundo que estuda eletromagnetismo, na hora que você vai resolver o exercício, vai chegar uma hora que você vai ter que determinar a direção de campo. Não adianta ficar querendo imaginar sem mexer a mão. Tem que pegar e fazer a regra da mão direita envolvente, porque senão uma hora você vai errar. Tá? Então, atento. Tá bom? Tenta fazer, porque senão não funciona isso aqui. Bem, no caso da espira, você vai ter a intensidade do campo no centro da espira, vai ser dada por μ0, a mesma constante, vezes a intensidade da corrente, dividido por 2R, em que R agora é o raio da espira. Tá? E esse campo aqui no centro. Na outra região vai ser outra. Como eu falei para vocês, a linha é uma linha fechada. Então ela está saindo aqui, vai dar a volta, vai passar lá por trás e vem parar de novo aqui. Tá? Então veja, fio retilíneo infinito, espira circular de raio R. Ah, mas da onde veio essa equação? Para você demonstrar isso, você tem que ter cálculo integral, então não vai ser agora que você vai ver. E aí nós temos bobina chata, com N espiras circulares. Então você volta, pega essa equação e multiplica por N. Então agora você vai ter a equação da bobina chata. Tá? Então o que é uma bobina? É isso aqui, você tem o fio aqui enrolado, né, chatinho. E o solenoide é parecido, você pega isso aí e estica, então ele ficou compridinho, agora você tem um solenoide. Tá? Ah, quando que deixa de ser um, quando passa a ser o outro? Se ele é mais comprido, né, se o comprimento é maior que o diâmetro, então é solenoide. Se o diâmetro é maior do que o comprimento, então é bobina chata. Tá? Essa aqui é a diferença entre um e outro. Então você tem aí as duas equações. Tá? Só um minutinho que eu já vou continuar. Pronto, voltei. Fui fazer uma espira. Tá? Então, o
que é isso? Você tem aqui uma espira, né? E vamos imaginar que a corrente vem vindo daqui para cá. Então, você vai usar a mão direita, vai pegar com o polegar no centro da corrente e os dedos estão apontando para mim. Então, esse campo de indução está apontando para o meu nariz. Tá? Para você que está aí, você está vendo ele entrar. Então, se eu estou olhando aqui, eu estou vendo o Polo Norte. Você está vendo um Polo Sul. Então, ainda assim, essa espira ela é um dipolo, com o Polo Norte e o Polo Sul. No caso do fio, né, tem aqui o fio. Né, e vou usar a regra da mão direita envolvente. Então, está aqui o fio, né, e eu vou pegar. Está subindo aqui a corrente. Tá, então eu peguei. Então, desse lado, o campo está entrando. Desse outro, portanto, está saindo. Então, você está vendo o norte desse lado. E aqui você está vendo um sul. Eu, ao contrário, estou vendo o norte aqui, né, e estou vendo um sul aqui. Tá bom? Vamos lá. Exercício 1. Indique a direção, o sentido do vetor de indução magnética nos pontos A, B, C, D, E, F, G. Então, agora vamos lá. Vamos fazer, então, né, esse exercício aí. Então, só um minutinho. Passando, então, para a nossa mesa. Né? Você tem ali a construção. Né? E repare o seguinte. Você tem, naquele primeiro condutor, a corrente indo para a direita. Né? E quer saber qual é o campo no ponto A. Então, olha para mim agora aqui em cima, eu tenho aqui a minha mão, a polegar no sentido da corrente. Então, veja, no ponto A ele estaria saindo do plano. Então, né, eu devo ter algo assim, ó. Vamos pegar aqui o campo, né? Aqui ele vai estar apontando para você, né? Só que se desse jeito está aqui, aqui deve estar o quê? Deve estar entrando. Então, esse que eu estou marcando em vermelho é o campo, né, magnético. Tá bom? Então, veja, ó, de novo está o condutor, corrente está para lá, acertei o polegar, né, e agora entra, aponta aqui para mim no A e no B, né, no sentido contrário. Passando agora para o segundo condutor. Então, está aqui o condutor, corrente vem vindo para mim. Quero saber o que acontece nesse ponto aqui em cima. Então, eu coloco o polegar no sentido da corrente, né? E ali no ponto C vai estar para a esquerda. No ponto D vai estar para a direita. Então, aqui eu vou ter, né, o campo de indução apontando para a esquerda, né? E aqui para a direita. Tá? No E é o contrário do A. Então, você vai ter, né, o seu condutor, a corrente está indo para a esquerda, né, você vai pegar a sua mão, vai colocar o polegar no sentido da corrente. Então, veja, ó, no ponto E, você vai ter ele entrando. No ponto F, ele está saindo. Então, aqui ele está entrando. E aqui ele está saindo. Tá? E no ponto G, né, a corrente, está aqui o condutor, está indo na sua direção. Então, eu tenho que colocar o polegar, né, para cá, fica difícil de fazer. Né, no ponto G está apontando para a minha direita e no ponto H está apontando para a minha esquerda. Então, vai ser isso aqui. E aí está desenhado, né, a orientação. E, né, volto a insistir. Não tem como você ficar fazendo exercício de eletromagnetismo sem mexer a mãozinha, tá bom? Vai errar exercício, vai errar lá no vestibular. Então, para não acontecer isso, né, começa a usar a regra, tá bom? Pega lá o condutor, imagina que está pegando o condutor com o polegar no sentido da corrente, né? E isso aqui são as linhas de indução. E o vetor campo de indução? O vetor campo de indução sempre é tangente à linha, né? Então, vamos lá. Você tem aqui, né, a nossa mesinha. Deixa eu até limpar isso aqui. Né? Você tem aqui a linha. Então, né, vamos tentar fazer aqui a regra da mão direita. Ó, tua mão está aqui. Então, aqui seus dedos. Né? Você pegou lá o fio. Quer dizer, você deve ter o quê? Você deve ter um fio, a corrente está aqui. Tá? Então, aqui está a corrente. Tá? O que é isso? Aqui está mostrando para você qual é o sentido das linhas que estão circulando esse fio.
tá? E o vetor que você quer, que é o vetor B, ele é tangente. Então aqui nesse ponto, em frente ele é tangente. Aqui ele vai estar apontando para trás do papel. É aquilo que a gente está representando desse jeito. Aí lá atrás vai estar apontando para a esquerda. Aqui vai estar saindo do papel, apontando para o meu nariz, que eu estou representando por isso aqui. Tá bom? Tá? Ficou horrível o desenho, mas não tem outro jeito. Tem que, né, tem que começar a trabalhar dessa forma, tá? Não tem outro jeito. Bem, segundo exercício. Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta a respeito dos fenômenos eletromagnéticos. Então, primeiro, né, ele coloca, é possível isolar os polos do ímã? Não, né? Imantar um corpo é fornecer elétrons? Não, é você organizar as moléculas, né? Na hora que você organiza, aí você, né, consegue imantar. Então, se você pegar um ímã e uma agulha que não está imantada e ficar passando, né, um ímã nela, pode ser que você consiga provocar uma certa orientação e aí ela passa a ter propriedade magnética. Tá? Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico, sim. E um campo magnético? Não, se ela estiver em repouso não vai ter campo magnético. Tá? D. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético? Sim. Né? É isso que provoca fenômeno magnético, carga elétrica ou portadores de carga elétrica em movimento. Tá? As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a sua temperatura? Não. É a forma que você tem de estragar um ímã é você aquecê-lo. Né? Outra forma é você, né, aplicar um choque mecânico. Derruba no chão, bate, dá uma martelada nele. Aí você desorganiza a orientação molecular. Tá? Então é isso. Então tá feito. Exercício 3. A figura a seguir representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente I, né, conforme a convenção indicada. O sentido do campo magnético no ponto P, localizado no plano da figura, é. Então, vamos lá, vamos pegar o nosso condutor, né? Eu imagino que, né, vai estar, bem, para mim aqui seria desse lado, né? Então, eu teria o que? O campo, né, colocando aqui o polegar, né, no ponto P, pelo menos para mim, vai estar entrando na superfície, tá? Então, deixa eu até levar isso, né, para nossa mesinha. Que, inclusive, acho que é o último desenho que está lá. Tá? Vamos limpar isso aqui. Então, estou colocando aqui a figura, né? Então, ó, vamos lá, vamos usar a regra da mão direita, né? Então, usando a regra da mão direita, o que você vai ter é o seguinte: você iria pegar, né, colocando aqui o polegar nessa direção, a tua mão envolve, aqui está o seu dedinho, tá? Aqui estão os seus dedos, né? Então veja, ó, aqui está a linha do campo de indução e o vetor. O vetor é tangente. E nesse ponto ele vai estar entrando. Então aqui está o campo de indução, tá? Então, né, ele está entrando perpendicularmente na página, tá certo? É isso. Tá? Tá feito. Quarto exercício. A figura a seguir mostra dois fios M e N paralelos, percorridos por correntes de mesma intensidade, ambas saindo do papel. O ponto P está à mesma distância dos dois fios. Então, a opção que melhor representa a direção e os sentidos corretos é qual? Então, deixa eu catar a figura, né? Vamos pegar essa figura e vamos para a nossa mesa. Então, tá aqui. Estou exagerando aqui a figura, tá?
Então, olha, dessa forma, né, eu vou imaginar que você tem, né, aqui um círculo que está dando a linha desse campo de indução. Faz de conta que está redondo, né? E se eu usar a regra da modelo envolvente, colocar o polegar nesse sentido, né, eu tenho o sentido de circulação dessa linha, ó, é essa aqui. Então, o vetor aqui, ó, está apontando para cá. Esse é o campo provocado por M. De modo análogo, esse outro, né, tem aqui a linha de indução dele. O sentido é o mesmo, né? Vai ser o sentido anti-horário. Tá? Então, né, você deve ter aqui o campo de indução que é tangente a essa linha. Então, esse é o campo do N. E qual que é o campo resultante? O campo resultante você vai ter que somar os dois vetores. Então, seria isso aqui. Isso seria o campo resultante. Tá? Então, pelo que está me parecendo, né, o desenho ficou medonho, mas não tem outro jeito. Né? Pelo que está me parecendo, está mais parecido com o item B. Né? Tá ok? Bem, pessoal, tem lá o resumo, você tem o livro em casa, dá uma lida no livro, pega o resuminho, tem mais exercício, tá? E bom estudo!